evangelista, missionário, né? Ele congregou conosco aqui há muitos anos. Quem não conhece o Bruno ainda, levanta a mão. Aí hoje vocês vão ter o prazer de conhecê-lo, né, em nome de Jesus. Era nosso professor da escola bíblica. Eita glória! Aleluia! Deus te abençoe, irmão. Fala tudo que Deus mandar. Amém? Aleluia! Glória a Deus! A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Quero que você abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 2. É uma alegria muito grande, irmãos, voltar a essa casa. A Bíblia diz que a gente não pode ser saudosista, mas dá uma saudade, pastor. O senhor, a Kênia, me abraçaram, essa igreja, de modo geral, me acolheu muito bem no momento que eu precisava muito. E estou muito feliz, irmãos. Essa manhã é muito especial por estar aqui junto com essa igreja. Glória ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Ageu. Esse livro está aí. Acredite em mim. Vocês vão achar. Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler do 3 ao 9. Diz assim. A minha versão é um pouquinho diferente, está na NVI, não estranho. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadak. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Pode se assentar. Bendito é o nome do Senhor. Igreja, há algum tempo o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração e me feito meditar sobre Ageu. O versículo central é o versículo 9 do capítulo 2, que declara: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E o Senhor me despertou para esse tema aplicado para a família. E eu peguei um pedacinho da escola dominical, estava falando sobre família, e essa é uma das dádivas e virtudes de servir a Deus, né? Porque o pregador sempre é o mesmo, sempre é o Espírito Santo, muda o canal, mas o Senhor sempre está falando com a sua amada igreja. E hoje eu queria trazer uma reflexão para a igreja acerca da família. Se a gente começar a analisar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós vamos reparar o quanto a família precisa atacar, o quanto o mundo, e quando eu falo mundo, eu falo esse sistema maligno que age em todas as esferas da sociedade, o quanto que o mundo tem atacado essa instituição chamada família, de várias formas. Está se falando aí já, por que ser fiel a apenas uma pessoa? Por que ser propriedade de outra pessoa? Aí começa um discurso, às vezes uma retórica, até bonita aos olhos de quem está lá fora. Você é de todo mundo e ao mesmo tempo não é de ninguém. Então se prega contra a fidelidade conjugal, se prega contra o casamento exclusivamente entre o homem e uma mulher. E de várias formas, se você reparar, pelos séculos e séculos, o inimigo vem atacando essa instituição chamada família.
E aqui nós vamos ver o poder que Deus tem para restaurar essa instituição chamada família. Eu quero falar nessa manhã de domingo sobre o poder que Deus tem para restaurar a minha e a sua vida. O texto que nós lemos vai falar do templo que ficava em Jerusalém. Esse templo havia sido construído por Salomão e era algo maravilhoso. Era algo que brilhava os olhos de ver aquele templo. Tinha ali muita riqueza na construção daquele lugar. E o povo de Israel tinha um certo simbolismo com aquele templo. Era muito importante para aquele povo, aquele templo de Jerusalém. Era algo que, se você se deparasse, você se impressionava com aquela construção. E espiritualmente também era algo muito relevante. Era ali que faziam os sacrifícios. Alguns acreditavam que aquele templo era o único lugar onde a presença de Deus poderia manifestar. Era algo importante para aquele povo. Mas, assim como Jeremias tinha profetizado, aquele templo ia de ser destruído. E foi cumprido. O Império de Babilônia, um dos maiores, se não o maior império naquela época, vai invadir Israel. Israel vai concretamente sofrer uma guerra contra um exército muito mais poderoso do que Israel. E Jerusalém vai ser destruída completamente. Aquela cidade vai virar cinzas. A Bíblia fala, Jeremias, no livro de Lamentações, vai falar assim: e Jerusalém, como você era viva, como você era bonita. Jeremias estava descrevendo Jerusalém como uma capital, que todo mundo olhava para ela. Pessoas transitando, andando, uma cidade movimentada. E agora ele fala assim: não sobrou nada. Aquela cidade bonita, vibrante de antigamente, agora está completamente em ruínas. E não bastasse, o povo de Israel, remanescente que sobreviveu a essa guerra, foi levado o quê? Como prisioneiro, cativo, escravo. Alguns poucos foram conviver no palácio do rei de Babilônia para serem doutrinados na cultura dos caldeus, mas a verdade é que a maioria foi levada cativa, foi levada prisioneira. E aí você vai ler Salmo 137, que o salmista vai dizer: junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Senhor. O que restou para a vida daquele povo? Choro e lamentação, por causa da destruição do templo. E se uma pergunta, irmãos: por que será que Deus permitiu Israel sofrer tamanha destruição? Por que Deus permitiu que o templo, um lugar tão sagrado, fosse destruído pelo exército inimigo? Mas Jeremias também avisa a razão disso. Jeremias vai dizer o seguinte: povo de Israel, vocês passaram por tudo isso. O templo, que agora vocês estão vendo em cinzas, em ruínas, foi destruído porque vocês tomaram para si falsos deuses. Os irmãos estão comigo? Amém? Amém. A queda da ruína do templo foi porque o povo de Israel tomou para si ídolos. E eu queria fazer um paralelo com a família. Por que às vezes a nossa família está sofrendo ataques? Por que às vezes a nossa família está como em guerra, tal como Israel estava? E talvez porque a nossa família está se desmoronando em ruínas, como o templo de Salomão. Irmãos, a causa é a mesma. A queda, a destruição é precedida quando o coração do servo do Senhor começa a permitir que entra ídolos. Os ídolos são a queda de ruína da instituição família. Assim como o templo de Salomão foi destruído por causa de ídolos, nós vemos muitas famílias cristãs sendo destruídas por causa de ídolos. E se o ídolo é um inimigo tão feroz e tão eficaz, a gente precisa entender o que é esse inimigo. O que é o ídolo no dia de hoje? Antigamente, no Velho Testamento, quando o povo saiu do deserto, o ídolo era um bezerro de ouro. E o ídolo hoje, irmão,
ídolo hoje? Dinheiro, o ídolo hoje é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha e na sua vida. Tudo aquilo que torna prioridade na minha e na sua vida, a Bíblia chama de ídolo. E eu pergunto para vocês, o que tem tomado o lugar do seu coração? O que tem te feito acordar todas as manhãs? O que tem movido a sua vida? O que tem te alegrado? O que é a razão do seu viver? O que te resume? Qual que é a sua essência? Qual que é a sua meta máxima de vida? O que faz seu coração pulsar? O que te dá sentido na vida? Se a sua resposta não for Deus, muito provavelmente os ídolos já o cegaram. Já o cegaram. Os ídolos têm entrado nas famílias cristãs. Muitas famílias, o Senhor não é mais o Deus daquela família. Deus já não mais governa as famílias. E os ídolos, às vezes, eles aparecem de uma forma muito sutil, que a gente nem se dá conta. Eu vou nominar alguns ídolos. Um deles é a distração. Ô irmãos, como nós temos sido distraídos nesta vida? Muitas vezes pelo trabalho. Estamos sobrecarregados com o trabalho. E às vezes não percebemos que a nossa vida se resume ao trabalho, ao dinheiro, a ter, comprar as coisas e sobreviver. E às vezes o nosso coração é tomado de tal modo que a gente nem mesmo pensa na volta de Jesus Cristo. E a gente começa a viver essa vida como se ela fosse eterna, imortal, e como se Jesus nunca voltasse algum dia buscar a sua igreja. As distrações. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração e a pregadora, ela começou a falar sobre alguns costumes que alguns cristãos perdem. E esses costumes a gente vai perdendo e aos poucos Deus vai deixando de ser o centro da nossa vida. E ela falou algo muito específico, pastor Gleice. Ela falou assim: antigamente o crente, quando fazia uma compra, chegava as sacolas, tudo, colocava as sacolas dentro de casa, o que fazia, irmão? Orava pelas compras e dava graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter me dado condição de fazer essas compras e santificava aqueles alimentos. E às vezes, aí lá em casa, irmãos, eu não estava fazendo isso. Eu ouvi essa pregação à tarde, à noite eu fui no mercado, pastor. Quando eu cheguei no mercado, eu chamei Natália, os meus meninos, e falei assim: vamos orar pelas compras. E a Natália, minha esposa, brincou e falou assim: uai, só por causa da pregação? Eu falei: claro, eu acabei de ouvir a pregação. Se isso não produzir uma mudança agora, a longo prazo, que não muda. Às vezes, irmãos, Deus coloca alguém para pregar aqui, ele grita, dá cambalhota, fala, acontece. Aí você fala assim: nossa, vou fazer tudo diferente. Segunda de manhã, você já acorda fazendo mais do mesmo. Não tem resultado diferente se não tiver mudança de vida. Aquela palavra entrou no meu coração e eu falei assim: agora a gente ora pelas compras e vai incutindo valor nas crianças, e o Senhor vem voltando a ser o centro da família. O hábito de orar antes de almoçar, de reunir a mesa, Lucas, de se assentar junto. Bruno, isso é pequena coisa, mas são nessas pequenas coisas que nós estamos deixando os ídolos entrar. E ídolo entrando na vida de um lar, o resultado é destruição, como foi no templo. Alguns lares, irmãos, sabe quem tem sido o senhor desses lares? A televisão. Ela é o bezerro de ouro. Às vezes o bezerro de ouro da sua família é o celular, mas o Senhor quer que você identifique aquilo que tem roubado o seu tempo de intimidade com Deus, aquilo que tem roubado o seu tempo de diálogo com a família, de adorar ao Senhor na comunhão da mesa, de orar antes de dormir, ainda que você esteja morto de cansaço, ainda que você pede Deus para abençoar o poste de luz, mas ora antes de dormir, ora antes de pisar os seus pés no chão. O risco que às vezes corremos de sair de casa antes de dar graças a Deus pelo presente, pela oportunidade dele ter nos dado mais um dia de vida, e de falar: Senhor, não me deixe decepcionar por esse presente. Mais um dia de vida o Senhor me deu. Irmãos, mas o fato é que tem famílias que nem mais convencem. As distrações, a ganância, o amor pelo ter, o individualismo, a primazia por bens materiais, isso tem tomado os nossos corações. E o resultado, eu queria ler aqui com os irmãos
alguns resultados de uma família que está perdendo o Senhor como rei. Ambiente de guerra. Algumas famílias são assim. Um ambiente hostil. O marido e a mulher não têm prazer mais de estar debaixo do teto que se chama de lar. Marido e mulher que não percebem, mas viraram inimigos e sempre se atacam. É uma troca de ofensas. A gente já não repara, já não elogia mais Marcelo. A gente agora fica só ávidos por atacar, por acusar, por reprovar. Parece que você não pode ter um deslize que a pessoa está vigiando para quê? Para te ofender. Um ambiente que é movido por guerra, movido em extrair o pior do outro. São intolerantes. Se deixar cair um copo em casa, nosso Deus, virou uma tempestade, uma guerra infindável. Porque a paz não dá mais no lar. No versículo 9, quando Deus fala assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus fala que vai ter algo dentro dessa segunda casa. Sabe o que é? Paz. A paz de Deus excede todo entendimento. O que diz respeito, marido e mulher que já não se dedicam, não buscam extrair o melhor do outro, ou simplesmente se despreza, se ignora, um abismo de distância. Os filhos são entregues para os amigos do mundo. Quando um pai e uma mãe se omite, alguém vai preencher aquele espaço e educar os seus filhos. A pergunta é, quem está educando os seus filhos? Quem está ensinando os valores da vida na família? Se ninguém estiver ensinando, alguém do mundo vai estar. Quem está preenchendo o espaço de pai e mãe? As boas conversas se acabaram, os princípios e os valores são esquecidos, lares adormecidos, inertes, omissos, apagados. Casais que não conseguem ter uma conversa difícil. Não conseguem. Estão distantes, longe. E aí, o que restou? Lamentação. Como no livro de Jeremias. Lamentação por aquilo que foi um dia, por aquilo que era, por aquele brilho. Assim como o templo de Jerusalém um dia brilhou, agora está em ruínas, por causa disso. Mas vem Deus, Ele entra na história, e Deus fala assim, eu vou restaurar esse tempo. E no versículo 3 que nós lemos, a Bíblia vai dizer que o povo de Judá, quando olha para o terreno onde era o templo de Jerusalém, o que eles veem? Nada. Pense vocês, aquele povo que agora, que está vivo ainda, depois de 70 anos no cativeiro babilônico, talvez na infância, na adolescência, viu o brilho daquele templo, agora bate o olho, Isaac, e vê o que? Nada. Deus fala assim, vocês não estão vendo nada, mas eu posso restaurar. Eu posso erguer um novo templo. E eu quero te dizer, meus irmãos, você e eu servimos um Deus, aleluia, tem o poder de restaurar. Você sabe o que é restaurar? É reconstruir de novo, é recomeçar, é cicatrizar, é curar ferida, é trazer vida de novo para o lar, aleluia, é restaurar sorriso, é restaurar sonho, é trazer plano de volta, oh aleluia. Este Deus tem poder de restaurar. E eu quero te falar algo nesta manhã. Além dele ter poder, glória a Deus, Ele quer restaurar as nossas vidas. Glória a Deus. Ah, Jesus, no seu ministério terreno, certa vez chega um oficial e fala assim, Jesus, cura o meu filho. E Jesus fala assim, vai que o seu filho vai ser curado. Olha Jesus restaurando família. Jesus libera a palavra, Jesus não vai lá, Jesus libera a palavra. A palavra, a mesma que está sendo liberada hoje, nesta manhã, Jesus falou assim, vai porque o seu filho vai ser curado. E aquele oficial chega na sua casa,
e os seus servos falam assim: olha, o seu filho, a febre foi embora. E ele fala assim: que horas que foi embora a febre? Hora tal. E era a hora que Jesus estava liberando a palavra da rei oficial. Jairo chega para Jesus e fala: Jesus, minha filha está doente, vai na minha casa, ora pela minha filha, cura minha filha, Jesus. E Jesus fala assim: Jairo, eu vou na sua casa. Vamos, Jairo, eu vou na sua casa. E Jairo, então, consolado, porque Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que tem milagre para fazer, ele está indo para a casa de Jairo. E Jesus e Jairo estão caminhando. Mas no meio do caminho, às vezes esse é o problema. O meio do caminho começou bem, você com Jesus animado, marchando, dando glória, chorando, derramando aos pés do Senhor, mas no meio do caminho chega o servo de Jairo e fala: Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. No meio do caminho, às vezes aparecem as notícias de um luto, não é, irmão? Às vezes no meio do caminho aparecem as notícias que você quer jogar tudo pro alto e desistir. Às vezes esse meio do caminho traz uma notícia que dói, martela o coração. E Jesus chega para Jairo e fala assim: Jairo, sua filha não morre. Jesus chega na casa dele e o coração daquela menina volta. Jesus tem poder para restaurar. Jesus tem poder para trazer. Vi uma mulher chamada Sunamita. Olha Deus restaurando família mais uma vez. Estou falando de milagres de Deus em família. Essa mulher não pediu um filho, mas Deus revela para o profeta que ela queria um filho. E Deus dá um filho para ela. Deus dá um filho para essa mulher. Esse menino um dia estava com o pai, trabalhando com o pai, e começa a ter dor de cabeça. Quando o filho passa mal, o que o pai faz, gente? Manda para a mãe. Você vai ver. O filho começa a passar mal, o que ele faz? Fica com dor de cabeça, trabalhando no campo. O pai fala assim: vai lá para sua mãe. O filho chega para a mulher. Essa sunamita começa a tratar o filho começa a adoecer, ficar doente. O menino, o que acontece com o menino? Morre. Ela pega, coloca esse menino na cama, no quarto de cima, no quarto que ela fez para o profeta Eliseu. Lá com o menino lá. Quando ela desce, quem que ela encontra? O marido. E o marido pergunta: está tudo bem? O filho dela está morto lá em cima. E o que ela fala? Está tudo bem. Porque ela serve Deus de questão. Essa mulher começa a ir até ao caminho do profeta, porque ela sabe para quem ela tem que chorar. Ela sabe para quem que ela tem que derramar o coração. Chega o servo do profeta no meio do caminho e fala assim: mulher sunamita, está tudo bem? E o que ela fala? Está tudo bem. Quando ela chega nos pés do profeta, ela chora. Deus revela para o profeta. O profeta vai lá naquela cama onde aquele menino morto está. E o vento do Espírito mais uma vez é soprado. E aquele menino ressuscita. Bruno, por que você está falando isso? Porque você serve um Deus que restaura. Porque você serve um Deus que faz brotar o amor. Porque você serve um Deus que tem paz para dar para o seu lar. Você serve um Deus capaz de fortalecer os seus pés e voltar a fazer você caminhar no caminho da santidade. Você serve um Deus capaz de fazer o seu coração ficar novamente ávido e desejoso pela volta de Jesus Cristo. Você serve um Deus capaz de colocar um sorriso no seu rosto, mesmo que você esteja vivendo os dias mais atribulados da sua vida. Você serve um Deus que quando você está prestes a afogar, Ele te pega pela mão, te chama de filho e fala: eu estou contigo. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Mais à frente, irmãos, Deus vai falar algo interessante. Deus vai falar assim: olha, eu vou restaurar o segundo tempo. Os irmãos estão comigo? Amém. E aí Jesus fala assim, ó, versículo 4: coragem, Zorobabel. Deus levanta um líder chamado Zorobabel. Deus fala assim: coragem, declara o Senhor. E ele fala assim: ao trabalho, ó povo da terra. Por quê? Porque Deus fala assim: eu vou restaurar o segundo tempo. E agora então, Deus? Vai para a obra, Pião. Vai trabalhar. Porque o que você pode fazer, você vai fazer. E com a graça, aquilo que não está no seu alcance, eu entro. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem algo que deve ser feito por nós. Deus restaura? Restaura, nós vimos na palavra de Deus agora. Mas tem algo que eu e você precisamos fazer. O que é, irmãos? Trabalho. Tem que trabalhar. Você tem que começar a ser gentil com a sua esposa. Você tem que começar a ser respeitoso dentro de casa.
Você tem que começar a pegar o seu filho e orar pelas contas. E voltar a orar antes do almoço. Você tem que estar na sua casa e falar assim: dia de culto é dia de estar na igreja. E eu não negocio isso na minha casa. Porque aqui em casa não entra aí. Você tem que chegar na sua casa e falar assim: quer ver Netflix? Prime Video? Antes da gente orar e fazer um culto familiar aqui, amém? Você precisa trabalhar, meu irmão e minha irmã. Você precisa trabalhar. Porque esse tempo Deus vai reconstruir. Mas você precisa de ter coragem e de ter trabalho. E aí, finalizando o versículo 4, tem uma palavra de Deus que me consola. Que Deus fala assim: olha, eu estou convosco. Eu estou convosco. Irmãos, enquanto isso nos consola, saber que o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e terra, e tudo o que nesse mundo há, fala que está conosco, meros pecadores. Eu quero rapidamente colocar um testemunho de vida acerca de como essa palavra de que Deus está conosco me consolou. Alguns aqui devem saber, o meu segundo filho Daniel, quando ele estava com 3 meses, ele ficou muito doente, ficou com bronquiolite, que é uma inflamação nos bronquíolos do pulmão, né? Naquelas ramificações lá do pulmão, onde vai levar o ar, vai fazer aquela substituição do gás, né? Do oxigênio, inflamou a tal ponto que não passava ar. Então pense vocês, ele com 3 meses, que estava com ele lá em casa, ele começou a ter falta de ar. O pastor, a igreja que orou muito naquela época por nós, ele começou a ter falta de ar, tentando puxar. A gente foi para o hospital expresso. Quando chegamos no hospital, a médica falou assim: ó, vai ter que entubar ele. E tinha acabado de passar a pandemia, tinha um estigma muito ruim de intubação, né? E quando falou aquilo, fiquei desesperado. E vieram 2 psicólogos. Quando veio psicólogo para falar comigo, eu falei: nossa, o negócio é sério, misericórdia. Piorou de saber que tinha psicólogo conversar comigo. E eu fiquei muito aflito e entubaram ele às pressas. E ele foi para o CTI e começou uma grande jornada de 16 dias com ele no hospital. E ele muito pior. E eu lembro que nos primeiros dias eu cheguei para a médica e falei assim: e aí, está melhorando? E ela fez uma cara ruim, tipo assim: vamos ver. Aquilo, irmão, estraçalhou. E para piorar, ele estava tendo recorrentemente bradicardia. Eu não sabia o que era isso, mas o coração ameaça parar de bater. O batimento cardíaco dá uma queda repentina. Então estava lá, o bebê normal é 100, 120, de repente vem para 60, 50. A enfermeira tinha que vir correndo com aquele ambu. E aquilo lá estava acabando comigo, estava me deixando muito ansioso. E Deus, todos os dias que eu estava naquele hospital, me dava um salmo falando assim: o Senhor é sua fortaleza, o Senhor nos visita na angústia. E eu fui vivendo isso: o Senhor está comigo aqui. Até que um dia, a Natália estava lá, ela não saía do CTI, podia ficar, deixaram de ficar no CTI, porque ele era muito pequeno. Ela não saía, mas tinha tantos dias que ela precisava em casa tomar um banho. E hoje o banheiro lá do hospital era difícil e ela foi para casa. O dia que ela foi para casa, ela saiu. Pai, quando o menino está bom, sozinho já é difícil de cuidar. Imagina o menino doente, ele nervoso. Eu falei: ai meu Deus, o que eu faço com esse menino? E a enfermeira estava sedada por causa do tubo. E a enfermeira foi dar um sedativo, dava de hora em hora. E quando ela deu o sedativo, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Traduzindo, aquele monitor lá estava monitorando coração e saturação e respiração, veio a 0 e começou a apitar. E veio com o ambu de novo, aquele negócio soprando, e entraram com um carrinho de parada, né, de ressuscitação, enfim. Como naquele momento, estava meu vigor, as pernas ficaram bambas, trêmulas. E o pessoal da enfermagem, da equipe médica, estava tão preocupado que esqueceram de mim. E eu fiquei lá vendo aquele negócio, e eu dando os passos para trás, e eu falei assim: Senhor, é só o Senhor para segurar a minha mão numa hora dessa. E Deus segurou a mão. E depois de alguns segundos,
coração daquele menino voltou lá. Glória a Deus. Ele não está aqui hoje, ele está com a dor de dente, estava chato, coitado. Mas é um menino saudável, abençoado por Deus. Milagre do Senhor. Aquele dia, aquela hora, aquele minuto, meu coração ficou muito apertado. Depois daquilo, ia ter várias outras lutas até ele ter algo. Só Deus sabe. Mas ele teve algo. E Deus deu vitória. Um dia, minha mãe me perguntou uma coisa. Bruno, você duvidou que o seu filho, presta atenção, você duvidou que Deus ia curar o seu filho? Falei assim, nunca duvidei que Deus tinha poder para curar ele. Mas sinceramente, mãe, eu não sabia se Deus queria curar ele, se estava nos planos de Deus. Falei com ela, mas eu tive essa conversa com Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que ainda que Deus tivesse levado meu filho, eu poderia estar aqui pregando, falando que Deus está conosco. Você sabe por quê? Ainda que Deus não nos deu livramento, o poder restaurador de Deus nos alcança até na dor, até na vida, até no luto. Esse é o Deus que nós servimos. Que cuida da gente, ainda que quando o buraco abre debaixo dos nossos pés, a gente cai e machuca. Deus continua cuidando. Irmãos, Deus pode alcançar o mais fundo da sua alma e arrancar aquela mágoa e curar aquela tristeza e fazer você marchar de novo. Deus é poderoso para restaurar. Aleluia. Ele vai dizer algo para aqueles homens que vão reconstruir o templo. Ele vai falar assim, o meu Espírito Santo, eu estou terminando, o meu Espírito está no meio de vós. E agora você tomar posse da sua bênção. Quando Jesus vai morrer, os discípulos vão ficar atemorizados, vão ficar perplexos, cheios de medo. Pedro vai chegar até negar Jesus por quantas vezes? 3 vezes. Por quê? Sentindo desamparado, com medo, desacreditados, estão escondidos. Jesus vai falar assim, fiquem em Jerusalém, até que no alto sejam revestidos de poder. Aqueles discípulos vão ficar em Jerusalém no primeiro dia, no segundo dia, terceiro, sexto, sétimo, oitavo, nono, até que no 10º dia, o que acontece? O dia do Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre a vida daqueles discípulos, e aqueles discípulos vão ser transformados pelo poder da glória do Senhor. Aqueles discípulos que estavam atemorizados, que estavam se escondendo, agora vão pegar as praças, as ruas públicas e começam a pregar o Evangelho. E 3.000, e 2.000, e milhares de almas vão ser salvas. O que aconteceu na vida daqueles homens que estavam com medo, atemorizados, e agora têm ousadia, coragem de pregar nas ruas, de viver o Evangelho, de sofrer, de enfrentar o Coliseu, as feras, os reis, o martírio. O que aconteceu, irmão, na vida desses homens que fizeram eles mudarem radicalmente? O derramar do Espírito Santo de Deus. Esse derramar está acessível a mim e a você. Se você chegar na sua casa e fechar a porta dos seus quartos, aquele derramar do Espírito Santo que levantaram aqueles discípulos com medo e desacreditados vai te alcançar no seu quarto. Deus está acessível a mim e a você. Há uma obra a ser feita, há um templo a ser reconstruído, e você precisa desse poder do Espírito Santo de Deus. Vá para casa com essa promessa. Vá para casa com essa promessa que Deus pode restaurar e trazer paz para dentro do seu coração. Deus vai terminar falando que dele é a prata e o ouro. Por que, gente? Deus está falando que é o dono da prata e ouro. Para uma construção civil, quem precisa de prata e ouro? Sabe o que Deus está falando? Eu tenho provisão. Eu não sei o que você precisa, Deus sabe.
e Ele tem provisão para mim e a sua vida, para a nossa família. Que Deus te abençoe. Aleluia. Feche os olhos. Essa palavra nos direcionou a trabalhar. A direção foi dada. Não olha para mim. A direção foi dada. E nós sabemos, diante da ministração, o que nós necessitamos de verdade. Uns vão falar restauração, outros vão falar coragem, outros vão pedir a Deus um livramento. Enfim, eu preciso tomar atitude. A igreja precisa ser uma igreja de atitude, não ficar na mesmice. Mesmice tem tom de religião, religiosidade. Mas quando nós começamos a trabalhar e saímos da mesmice, nós estamos provocando a manifestação do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos todos os dias fazermos, provocar algo novo acontecer em nossa vida. São coisas novas que traz avivamento, são coisas novas que traz motivação para nós, irmãos. Eu gostaria muito que você permitisse essa manifestação gloriosa de começar a operar a partir de hoje na tua vida. Se não orava, passe a orar. Se não consagrava, passe a consagrar. Pai, eu oro em cima, Senhor, de uma fé de que a igreja está acordando nesse momento, que a igreja está, Senhor, arregaçando as mangas no mundo espiritual, colocando, meu Deus, para agir, para trabalhar. O trabalhar aqui significa, Senhor, atitude espiritual. Tomar uma atitude significa fazer coisas que eu não estava fazendo. Eu já orei, eu já consagrei, mas hoje eu já não estou fazendo isso. Mas eu vou começar de novo. Esse começar de novo, meu irmão, já traz arrepios, já traz visões, já traz revelações, já traz renovo. Deixa Deus